Vamos supor, inicialmente, que a lagrangiana seja da forma T menos V e que a energia cinética seja uma função quadrática das velocidades, tá? Com T da forma soma e V independente das velocidades. Olha, neste caso, aquela soma de Q ponto PI que aparece na definição da ação reduzida, ó, lembre-se, né? PI é a derivada parcial da lagrangiana em relação à iésima velocidade. Então lembrem-se de que isto aqui é a mesma coisa que soma de QI ponto d ρ de L d ρ de QI ponto, que é a mesma coisa que soma essa derivada de L em relação a QI ponto, é uma derivada apenas da energia cinética, já que a energia potencial, por hipótese, não depende das velocidades. Então isso aqui é QI ponto, derivada da energia cinética em relação a QI ponto. Mas observem, se a energia cinética é quadrática nas velocidades generalizadas, significa que a energia cinética é uma função homogênea do segundo grau das velocidades generalizadas. Uma função de n variáveis é homogênea de grau P se f de lambda x1. Se nós substituímos todos os seus argumentos por seus valores multiplicados pelo mesmo número lambda, a função é multiplicada por lambda elevado a uma certa potência p, que é o grau de homogeneidade da função. E o teorema de Euler das funções homogêneas diz que se uma função é homogênea de grau p, então isso aqui, ó, xi d ρ de f d ρ de xi igual a pf. Vamos aplicar isto à energia cinética vista como função das velocidades. Se cada velocidade aqui for multiplicada pelo mesmo fator lambda, isso vai provocar uma multiplicação por lambda ao quadrado. Então, T é uma função homogênea de grau 2. Portanto, essa soma de produto de cada variável pela derivada da função em relação à variável dá o grau de homogeneidade vezes a função. Ora, então isso aqui é 2t. Grau de homogeneidade vezes a função que é homogênea do segundo grau das velocidades generalizadas. Logo, a ação reduzida passa a ser 2 vezes integral de t dt. T é a energia cinética. Agora, vamos pegar casos particulares desse exemplo. Por exemplo, imagine uma partícula livre ou corpo rígido em movimento livre também. Ou seja, não age força alguma sobre essa partícula ou esse corpo rígido, então a energia potencial pode ser tomada igual a zero. Mas se não há força nenhuma agindo sobre a partícula, a energia cinética se conserva, a energia cinética é constante. Porque a energia total, nesse caso, se confunde com a energia cinética, né? Então, T é constante. Nesse caso, esse princípio se reduz o princípio variacional
ΔI igual a 0, esse t sai da integral, é uma constante, né? E o princípio variacional passa a ser equivalente a delta de T2 menos T1 igual a 0. 2t, constante, vezes variação dessa integral, mas essa integral é o tempo de voo, né? O tempo que leva para o sistema ir de uma configuração inicial até uma configuração final. Ou seja, neste caso particular, o princípio de Maupertuis diz que a trajetória física será aquela que levar o menor tempo possível. Isso aqui é análogo ao princípio de Fermat. Então, isso aqui é um primeiro exemplo de analogia entre princípios da mecânica e princípios da ótica geométrica. Aparecerão outras analogias no futuro. Essa aqui é uma primeira delas. Ó, veja o seguinte, esse princípio aqui, no caso de uma partícula livre, faz uma afirmação correta sobre o movimento físico de uma partícula livre. Uma partícula livre descreve que tipo de trajetória no espaço? Uma linha reta. Dadas duas configurações fixas, a linha reta é que dá a menor distância entre essas duas configurações, entre esses dois pontos no espaço. Não é isso? Como nós estamos supondo, aqui no princípio de Maupertuis, nós comparamos trajetórias com a mesma energia. Ora, mesma energia aqui significa mesmo módulo de velocidade, né? Se são dados dois pontos do espaço que precisam ser percorridos com uma velocidade em módulo constante, a trajetória que vai dar o tempo mais curto é a trajetória mais curta, que é a linha reta. Então isso aqui está dizendo, em outra linguagem, que uma partícula livre em movimento no espaço vai descrever uma linha reta. Tá? De todas as trajetórias percorridas com a mesma velocidade entre dois pontos do espaço, a que vai levar o menor tempo é a trajetória que tiver menor comprimento, que, portanto, é a linha reta. Mas, de qualquer maneira, essa afirmação é apresentada numa linguagem que se refere ao tempo de percurso, o tempo de viagem entre a trajetória inicial e a trajetória final. Aqui, o princípio de Maupertuis exige que esse tempo seja o menor possível. Tá bom? E nessa linguagem se parece com o princípio de Fermat da ótica geométrica, que diz que um raio luminoso, né, num meio refrativo, segue o caminho que leva o menor tempo possível, o caminho para o qual o tempo de percurso é mínimo.